Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho a essa tribuna na tarde de hoje, senhor presidente, para falar sobre essa lista da Odebrecht e essas delações. Na minha concepção, essas denúncias são gravíssimas, absolutamente graves. É preciso analisar caso a caso, até porque não tem nada na vida pior do que uma injustiça. Agora é preciso que tudo seja apurado a fundo e que, no final, todos aqueles que tiverem alguma responsabilidade nesse desvio de dinheiro público sejam punidos com todo rigor, sejam rigorosamente punidos. Isso é o que eu espero, é o que eu penso que as pessoas de bem nesse parlamento esperam e é o que a sociedade brasileira espera, que tenha uma apuração para valer, de verdade, até o fim, e que no final todos aqueles, independentemente de filiação partidária, ou seja, quem for, que tiver alguma responsabilidade nesse esquema de desvio de dinheiro público, seja punido. Agora, eu penso que o Congresso tem que também dar uma contribuição. E na minha concepção, nesse momento, o Congresso pode fazer duas coisas. Em primeiro lugar, aprovar nessa casa a proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado nesse país, que acaba com o foro por prerrogativa de função. Não existe foro privilegiado, foro por prerrogativa de função para parlamentares nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Argentina e no Chile, não existe para ninguém. O foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado como ele existe no Brasil, hoje ele é tão somente fermento e instrumento da impunidade que a gente tem nesse país. Mas isso só não basta. Nós precisamos também reformar o sistema político. Nós precisamos de uma reforma política profunda. E eu estou propondo que nós façamos, no ano que vem, junto das eleições do ano de 2018, um plebiscito sobre reforma política, para que a população decida ela qual o sistema eleitoral que ela quer nesse país. Se ela quer o voto em lista, se ela quer o sistema atual, ou se ela quer o voto distrital, que eu propus aqui nessa casa na minha primeira semana como senador, através da proposta de emenda à Constituição 9 de 2015, que está tramitando na CCJ. Eu propus aqui 9 propostas de emenda à Constituição sobre reforma política, que mudariam a cara do nosso sistema político, que aproximariam a política do cidadão. Hoje as pessoas não acreditam em política. Isso é culpa dos personagens, por desvios éticos inaceitáveis, mas isso também é culpa do sistema. Nós temos que modificar o sistema. Esse país precisa passar por uma reforma política profunda. E penso que, como é difícil aqueles que foram eleitos por um sistema quererem mudá-lo, quero propor aqui um plebiscito no ano que vem, junto das eleições. Não vai ter custo extra para o contribuinte brasileiro. Já vai ter as eleições, só vai ter, junto das eleições, um plebiscito, para que a população decida qual é o sistema que ela quer. E junto com essa pergunta, algumas outras também. Como se pode alguém ser candidato sem filiação partidária ou não? Como se deve ter reeleição para o executivo ou não? Como se pode ter reeleições indefinidas
para o legislativo ou o limite de uma única reeleição, ou não. Como se o voto deve ser facultativo ou obrigatório. A população poder dizer se um parlamentar pode se eleger para o legislativo e depois ocupar um cargo no executivo, ou se for eleito para o legislativo, tem que cumprir a sua função no legislativo. Então, um plebiscito com algumas perguntas para a sociedade, para que a sociedade decida o sistema político. Porque senão nós vamos ficar aqui o tempo todo, cada um falando uma coisa sobre o sistema político, e não se vota nada, não se muda nada, e a cada 4 anos a população elege representantes e 6 meses depois tem a sua legitimidade questionada, tem a legitimidade dessas instituições questionada. Então, é isso que eu penso, senhor presidente. Nós temos esse Congresso Nacional, na minha concepção, tem que acabar com o foro por prerrogativa de função e tem que oferecer à população, nas eleições de 2018, a chance, a oportunidade da própria população decidir qual é o sistema político que ela quer. Eu defendo o voto distrital. Agora vamos deixar a população decidir, deixar que a população decida qual é o sistema político que ela quer e quais são os sistemas políticos que ela não quer. A população é que tem que decidir isso. Por isso estou propondo esse plebiscito junto das eleições de 2018. É isso, senhor presidente, o que eu penso que deve ser feito nesse momento. Se fazer uma investigação profunda, até o fim, nesse caso. As denúncias são gravíssimas, é preciso apurar caso a caso, até porque não tem nada na vida pior do que uma injustiça, mas precisa tudo ser apurado e investigado até o fim. E no final, que todos aqueles, independentemente de partido político ou de que função estejam ocupando, que tiverem alguma responsabilidade nesse super esquema de desvio de dinheiro público, que sejam punidos. Agora, o Congresso Nacional também tem que fazer a sua parte. E na minha concepção, a parte do Congresso Nacional agora seria acabar com o foro por prerrogativa de função e aprovar aqui uma proposta de plebiscito para as eleições, junto com as eleições do ano que vem, para que a população possa escolher ela própria o sistema político que ela quer. Eu já critiquei diversas vezes dessa tribuna o voto em lista. O voto em lista, na minha concepção, ele retira do eleitor o direito dele escolher quem ele quer e quem ele não quer. Perpetua os atuais parlamentares e dá mais poder ainda para as cúpulas partidárias. Na minha concepção, o voto em lista piora um sistema que já é, na minha concepção, muito ruim. Então, eu penso que a palavra final tem que ser da sociedade, tem que ser da população. E a população deveria poder escolher, junto das eleições de 2018, escolher qual é o sistema político que ela quer que vigore nesse país. Muito obrigado, senhor presidente.